Olá, pessoal. Continuando os nossos estudos acerca da ética do comportamento cristão, hoje a gente vai falar da importância do amor dentro da igreja, da importância do amor no meio da comunidade cristã. E a gente sabe que este amor, ele foi expresso por Jesus, quando João nos fala lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor que existe dentro da igreja, ele precisa ser um amor que reflita o amor de Deus ao enviar o seu Filho para morrer por todos nós. Nós vemos esse amor, ele aparecendo e se constituindo desde o comecinho da igreja, quando a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja vai surgindo e ela vai se movendo, ela vai se constituindo. Nós vemos em Atos 2, versículo 42 em diante, que a igreja ela começou a crescer com características bastante marcantes. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Partiam o pão em suas refeições e, com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos. Então a gente vê aqui que a igreja primitiva, a igreja constituída, logo após Jesus Cristo ressuscitar, esta igreja era uma igreja que ela teve por base o amor. E nós vemos aqui que por terem por base o amor, havia comunhão, havia maravilhas que aconteciam, eles estavam sempre juntos e não precisava que ninguém mandasse que eles vendessem nada ou que eles ajudassem a ninguém. Estava dentro do espírito da igreja, o espírito da ajuda. Então, alguém precisava de alguma coisa, todos se cotizavam para solucionar o problema daquele irmão. Isso mudou? Será que isso mudou? Será que não é mais dessa forma que Deus quer que aconteça nas nossas igrejas atuais? Não, não mudou. O amor continua sendo o alicerce que mantém ligada as nossas igrejas. É preciso que nós entendamos isso. E o texto de hoje, ele nos fala do apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Romanos e ele dando um incentivo àquela igreja. A gente encontra esse incentivo em Romanos 12, versículos 12 e 13, quando ele diz para eles: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando uma palavra de ânimo àqueles irmãos da igreja de Roma. Mas por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque a igreja estabelecida na cidade de Roma, ela estava sofrendo duras perseguições. Ela estava sendo duramente provada, os irmãos estavam sendo mortos aos milhares, estavam sendo perseguidos, estavam sendo jogados nas arenas para serem devorados pelos animais, e eles estavam sofrendo todo tipo de atrocidade. E o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos que eles precisavam se alegrar na esperança, que eles precisavam perseverar na oração, que eles precisavam ser pacientes na tribulação. Olha, é muito fácil a gente falar isso quando a gente não está dentro de algum problema, mas quando a gente se encontra dentro de um problema específico, difícil, de família, de doença, de ordem material, espiritual, a gente fica desesperado, a gente fica apavorado, a gente fica assustado. E o apóstolo Paulo dá uma palavra para aqueles irmãos de incentivo: alegrai-vos na esperança. E com certeza o apóstolo Paulo não estava falando de uma esperança material. O apóstolo Paulo não estava falando de uma esperança de que eles, de alguma forma milagrosa, viriam a ser salvos da morte, das arenas e dos combates. Não, o apóstolo Paulo não estava falando disso.
o apóstolo Paulo estava falando de algo muito mais importante, de algo muito mais superior do que as coisas materiais. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a nossa esperança não pode estar nas coisas materiais. A nossa esperança não pode estar naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós esperamos. A nossa esperança não pode estar pautada no casamento, no marido que queremos ter. A nossa esperança não pode estar pautada na nossa carreira, na carreira que nós temos. A nossa esperança, ela não pode estar pautada em situações que acontecem na vida. Nós estamos passando por um período de dificuldades. O ano de 2020 tem se apresentado como um ano bastante difícil. E a nossa esperança, com certeza, não está no que está acontecendo, senão nós já estaríamos apavorados. Quando as pessoas ansiosas e desesperançadas e apavoradas dentro dos seus lares por conta da pandemia, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é muito maior do que a desesperança provocada por essa epidemia. A nossa esperança de que dias melhores virão não diz apenas de que esses dias melhores que virão são dias terrenos, mas dias melhores virão, e muito melhores, quando nós estivermos com o Senhor na glória. É dessa esperança que ele está falando para os romanos. Olha, vocês podem morrer. Olha, vocês podem sofrer naquelas arenas, mas olha só, alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação. Ela vai passar, continua orando, continua crendo. E nós também pensamos da mesma forma, nós acreditamos também nisso que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Roma. A esperança que nos mantém de pé vai além do material e do visível. A palavra de Deus diz: como é feliz aquele cujo auxílio está em Deus, cuja esperança está no Senhor. Efésios 1:8 também nos dá abrangência dessa esperança, quando ele fala lá, apóstolo Paulo novamente: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, para as riquezas da sua gloriosa herança, que ele nos dará. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nessa palavra, de que a nossa esperança está muito acima das coisas que nós vemos. A nossa esperança está no nosso Senhor Jesus. A nossa esperança reside em Deus, que essa esperança nos está garantida por Cristo Jesus, ok? Então, apesar de muitas coisas acontecerem conosco, muitas coisas negativas, muitas coisas difíceis acontecerem conosco ao longo da nossa caminhada, nós permanecemos firmes e confiantes. E é preciso que nós tenhamos essa esperança e que nós venhamos também a levar essa esperança aos nossos outros irmãos das nossas comunidades e dizer para eles: não tenham medo, não se apavorem, vai passar. Nós vamos superar 2020, nós vamos superar essa enfermidade. Você vai vencer o problema que você está passando. Deus vai dar o escape, Deus vai mostrar a situação que você está passando, Deus vai fazer você conseguir resolver essa questão na justiça. Deus vai entrar com providência. Nós temos que nos alegrar na esperança. Esperança de esperançar algo melhor que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo tópico que Paulo nos diz é que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Aí eu digo para vocês: quem consegue ser paciente no meio da dificuldade? Eu não consigo ainda. Ainda estou pedindo graça ao Senhor para ter paciência no meio da dificuldade. A primeira coisa que acontece quando a gente entra em dificuldade é a gente entrar em parafuso. É a gente ameaçar de um curto-circuito na nossa cabeça, porque a gente fica igual barata tonta sem saber para onde andar. Mas o apóstolo Paulo ensina aos romanos que eles deveriam se alegrar nas tribulações, deveriam ter paciência nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações, elas têm um caráter dinâmico, ok? Elas têm um propósito. Primeiro, elas nos fazem ser pessoas mais fortes. Quando a gente passa por um problema e a gente supera esse problema, a gente consegue ser mais forte. Aí a gente consegue aplicar a palavra que diz que quando nós achamos que nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Por quê?
porque é Deus que nos dá força para passar pelo problema e para vencer as situações angustiantes da nossa vida. A palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, ok? Então, a cada vez que nós temos uma dificuldade ou um problema e que a gente consegue superar aquele problema, a gente sai mais forte. A tribulação nos faz ser mais fortes. A tribulação nos faz ter confiança no Deus ao qual nós estamos servindo. A tribulação nos faz entender que sozinhos nós somos fracos, mas junto com os nossos irmãos das nossas igrejas, que estão orando por nós, que estão caminhando conosco, que estão nos fortalecendo, nós somos mais fortes. Para isso existe a igreja, para que um possa fortalecer o outro, para que um possa falar da experiência com o outro. De repente, o irmão passou pela tribulação que você está passando, e ele pode te ajudar a vencê-la, ele pode te dar uma estratégia diferente para você vencer. Para isso a igreja existe, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. Nós não somos ilhas, nós somos seres sociais. Deus nos criou para andar em sociedade. Deus nos criou para que nós pudéssemos nos reunir com outras pessoas e para que nós pudéssemos, através dessas relações, modificar a sociedade onde nós vivemos. Então, nós temos que ter a nossa esperança primeiro no céu, não nas coisas materiais. E segundo, nós temos que ser pacientes na tribulação. Não adianta você se estressar, não adianta você arrumar uma ansiedade, não adianta você arrumar uma depressão, porque nada disso vai resolver o seu problema. A Bíblia fala, lançando sobre ele, Jesus, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E outro versículo diz que nós devemos apresentar sempre diante de Deus todas as nossas preocupações e deixar lá. Deixar lá com ele. Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Na tribulação sozinho a gente não vence, mas com Jesus do nosso lado e com o nosso irmão, nos dando força, nos apoiando, nos incentivando, a gente consegue vencer sim. Terceiro ponto importante é o perseverar na oração. Eu não conheço ninguém que diante da tribulação não pense no, ai meu Deus, Senhor me socorre, Senhor me ajuda. Mesmo aquele que diz que não acredita em Deus, quando o sapato aperta no seu pé, ele lembra de Deus. E ele procura, de alguma forma, mesmo ele não sabendo a forma correta, ele procura encontrar Deus. Então é importante que a gente tenha a oração como algo que faz parte da nossa caminhada cristã. A nossa oração, uns pelos outros, por nós mesmos, esta oração, ela precisa ser feita o tempo inteiro. A oração, ela precisa acontecer numa prática diária. Eu não me dirijo a Deus para conversar com Ele quando eu preciso apenas. Eu me dirijo a Deus para estar com Ele, para entrar em comunhão com Ele sempre. Eu não posso me voltar para Deus apenas quando eu estou em dificuldade. Eu tenho que me lembrar de Deus também quando tudo vai bem, porque Ele também participa da nossa vida quando tudo vai bem. O problema é que as coisas negativas, elas têm mais força do que as coisas positivas. Por exemplo, você pode passar o dia inteiro, tudo dá certo, mas se você se aborrece na hora de dormir, aquele aborrecimento estragou todo o seu dia. Mas não é para ser dessa forma. Nós não temos que ser dessa maneira. Nós temos que ter um pensamento perseverante na oração. De tal forma que as situações que nos sucedem durante o dia, essas situações não venham a nos fazer desabar. Que essas situações nos encontrem com o espírito pronto para vencer, pronto para batalhar, certos da vitória. Nos encontre um espírito esperançado, certo de que Deus vai nos dar o escape da situação no momento certo. Ninguém vence a adversidade sozinho. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Buscar a ajuda de Deus em primeiro lugar deve ser a postura do cristão.
Em muitas pessoas, as tribulações servem para fazê-las parar de desanimar. Na maioria das pessoas, naturalmente falando, a gente quer sentar e quer prostrar. Algumas pessoas simplesmente não conseguem reagir. Por isso, a oração se torna de suma importância. Quando externamos aquilo que nos preocupa e os depositamos aos pés de Deus, estamos exercitando a nossa fé. Interessante. Quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente ergue a nossa voz no meio ao nosso desespero, onde quer que estejamos, Deus nos ouve. E é importante que a gente tenha esse papo com o Senhor Jesus todos os dias. Eu não posso conversar com o meu Deus às vezes, um dia ou outro. Eu tenho que conversar com Deus todos os dias. Não precisa de nenhum rito, nenhuma reza elaborada ou repetida. Você pode conversar com Deus normalmente. Porque Ele está presente em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então você pode colocar todas as suas angústias diante de Deus. Você pode externar isso, porque Ele com certeza vai te ouvir. Ah, mas Deus sabe do que está se passando comigo. Deus sabe do que está se passando com você, mas Ele quer que você fale com Ele. Será que Jesus não sabia que aquele cego que cruzou no caminho dele era cego? Claro que Ele sabia que aquele cego, que aquele rapaz era cego. Mas Ele perguntou para ele: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Então eu digo para você, apresente as suas necessidades diante de Deus. Fale com Ele. E eu posso te garantir que Ele vai te responder. Ele pode não te responder com um sim, se Ele achar que o que você está pedindo não é adequado para a sua vida. Mas Ele vai te responder com um não. Mas eu posso te garantir que Ele vai te responder e que Ele vai te mostrar um outro caminho para você seguir. Mas é preciso que a gente crie uma relação com Deus, não uma relação de um Deus que está lá em cima e que eu estou aqui embaixo. Não, uma relação de um Deus que está presente no meio de nós todo o tempo. Jesus Cristo morreu para tirar esse distanciamento. E hoje a gente chega diante de Deus face a face, falando com Ele, conversando com Ele. A capacidade de perseverar na oração é característica de um cristão verdadeiro. Se nas alegrias bendizemos a Deus, também devemos nos lembrar de buscar a Ele com confiança quando vierem as adversidades. A prática da oração nos faz depender exclusivamente de Deus. Se você já fez tudo o que você podia fazer para resolver o problema, você não tem mais solução, ora, porque Deus vai mostrar o que você deve fazer. A prática da oração nos livra de ansiedades e angústias, porque eu estou tirando o peso de mim, eu estou tirando a responsabilidade de resolver uma situação que eu não tenho condição de resolver e estou dando para Deus e dizendo: Senhor, está nas tuas mãos, eu coloco nas tuas mãos para que tu possas me mostrar qual caminho eu devo seguir. Você está dizendo na sua oração que Deus tem o primeiro lugar na sua vida. Quando você resolve tomar o lugar de Deus, querer resolver tudo na sua vida pela tua força, dá tudo errado. Agora, quando você coloca na mão de Deus e Ele te direciona a resolver certas questões da sua vida, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos o quê? Tranquilidade, que nós tenhamos paz em toda e qualquer situação. Um quarto aspecto que aparece é compartilhar as necessidades dos santos. É missão da igreja ajudar não somente aos irmãos que estão dentro da igreja, mas a igreja ela tem uma função social de ajudar os necessitados. Isso não quer dizer que as igrejas têm obrigação de resolver o problema da fome do mundo inteiro, não é nada disso. Mas isso quer dizer que nós podemos, enquanto igreja, ajudar da melhor forma possível aos irmãos da igreja que precisarem, que estiverem passando por dificuldades, e aos irmãos de fora também. A gente vê as igrejas de modo geral fazendo isso, com cestas básicas e com acompanhamento psicológico e acompanhamento social e cuidando
Eu vejo, de modo geral, as igrejas interessadas em ajudar ao seu próximo. Isso aí é uma ordenança, é uma missão que a igreja tem, de cuidar, de ter um amor pelo seu próximo. E o meu próximo não é somente aquele que está dentro da igreja, o meu próximo é aquele que está precisando de mim. E eu não posso dizer que sou cristão se eu não ajudo alguém que está precisando. Se eu tenho na minha casa um arroz e eu estou vendo que o meu irmão do lado, que o meu vizinho está passando fome, e eu simplesmente me esquivo de ajudar. Isso não é cristianismo. O cristianismo fala de compartilhamento. É tirar do que é seu para dividir com quem está necessitado. E ao passo que você divide, você multiplica aquilo que você tem. Interessante. Quando a gente partilha, a gente multiplica aquilo que a gente tem. Então isso deve acontecer não somente no seio da igreja. E nós vemos, por último, ele fala a prática da hospitalidade. Nós vemos que as igrejas primitivas, elas se constituíram nas residências. Então as igrejas, elas abriam células e grupos nas residências das pessoas. Não havia essa coisa de templo grande como a gente tem agora. Eram igrejas nas casas, bem comunitárias. Então a gente não pode esquecer da hospitalidade, porque se não existisse essa hospitalidade, nós não teríamos as igrejas como nós temos hoje. Então nós temos que ser hospitaleiros, temos que aprender a receber uns aos outros, temos que aprender a exercitar a comunhão, a esperança, a fé, uns com os outros. A gente cresce junto, a gente cresce na partilha, como eu já falei. E a Bíblia fala, pratique a hospitalidade. É importante que essa hospitalidade, ela aconteça, e que seja uma hospitalidade voluntária, que a gente goste de receber as pessoas, que a gente goste de fazer parte da igreja, e que a gente entenda que é dentro da igreja que a gente vai vencer as nossas tribulações. É dentro da igreja que a nossa fé ela vai ser multiplicada. É junto com os nossos irmãos que nós somos mais fortes. Essa coisa de igreja em casa, em tempos de pandemia, ela é bem-vinda, mas estar presente na igreja com os nossos irmãos, abraçá-los, nos confraternizar com eles, é maravilhoso. E nós estamos sentindo falta disto, mas vai passar. E nós sabemos que brevemente nós vamos poder estar de volta na nossa igreja, podendo abraçar os nossos irmãos, podendo recebê-los nas nossas casas, podendo ajudá-los nas suas tribulações, poder nos alegrar com eles na nossa esperança, porque a gente acredita que a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não está somente nesta vida. Aliás, a nossa esperança não está nesta vida. A nossa esperança está no porvir. A nossa esperança está no dia em que nós nos reuniremos e estaremos com Jesus para sempre. Não deixa ninguém roubar a tua esperança. Não deixa ninguém colocar algo que te afaste de Deus, mas que você possa ter esperança e saber que nada neste mundo se compara àquilo que Deus tem para nós. E pensando assim, nós temos confiança, nós temos paciência e nós temos calma. Nós temos nosso caráter aperfeiçoado dia a dia para ser mais fortes e dessa forma levar a Cristo a outras pessoas desesperançadas, a outras pessoas diferentes da gente, que não têm esse conhecimento de que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é maior do que pandemia de Covid, Cristo é maior do que o desemprego, Cristo é maior do que a morte. Cristo é do porvir. Que Deus nos abençoe.